Olá a todos. Nós vamos conversar aqui nesse material online sobre alguns conceitos básicos em orientação a objetos. São conceitos que provêm lá da disciplina de engenharia de software, mas que são muito úteis quando a gente estuda esse paradigma em específico. Bom, nós já conhecemos, né? Vocês já conheciam ao menos uma linguagem orientada a objetos, ou pelo menos uma das linguagens representativas desse paradigma, que era C++. Apesar de C++ ter uma característica híbrida, né, uma origem híbrida, ela é uma das linguagens representativas desse paradigma. Fizemos exercícios em Smalltalk na aula presencial, Smalltalk sendo uma linguagem pura, né, dentro desse paradigma, e temos outras linguagens comerciais bastante fortes, como Java, C Sharp e outras. Bom, mas todas elas se baseiam em alguns conceitos importantes. Um desses conceitos é o conceito de information hiding barra encapsulamento, né? Todo mundo sabe que as linguagens orientadas a objeto, elas dependem da existência de algum construto na linguagem que represente uma cápsula, que a gente chama de classe, e essa ideia dessa cápsula é justamente encapsular comportamentos, que seriam os métodos, as funções membro, e propriedades, atributos, características daqueles elementos. Essa é a técnica de encapsulamento, né? A gente sabe que outras linguagens não orientadas a objeto têm os seus conceitos de cápsula também, como C tinha as structs, Pascal tinha record e assim por diante. Uma das diferenças do paradigma orientado a objetos é a possibilidade de você controlar o acesso aos elementos que estão dentro dessa cápsula, porque isso é importante para dar suporte a um princípio básico dessa linguagem, desse tipo de linguagem, que é justamente é, dar aos objetos, que serão as instâncias das classes, as exemplificações, as materializações das classes. Então, na verdade, dar às classes o direito de elas escolherem que tipo de informação pode ou não ser disponibilizada a outras classes ou outros trechos do programa. Isso é o princípio de information hiding. Aqui tem um exemplo muito datado, um exemplo antigo. Ninguém mais, acho que tem um DVD player, um CD player em casa, mas é um exemplo com CD player, aqueles antigos, né? Então, considerando a interface que o usuário tem com o antigo aparelho de CD player, basicamente ele lhe dava, passava mensagens para esse aparelho, né, para o CD player, toca a música 7, etc e tal. O usuário não interessa, assim, ao usuário não interessa saber detalhes de como é que esse CD player ia fazer a leitura do CD, né? Em que furinhos lá o laser ia mirar para encontrar aquela trilha de música, né? Então, esse seria um comportamento privado do CD player, esse comportamento de como fazer a leitura da música especificada. Então, boa parte das linguagens tem pelo menos três mecanismos de acesso: um mecanismo privado, que somente os elementos da classe acessam as informações ou os comportamentos. Tem, por na outra ponta, o mecanismo público, o acesso público, em que outras classes, outros trechos do programa podem ter acesso àquilo que é declarado como público. Tem um meio caminho, que é o protegido, que pode ter algumas variações de acordo com o projeto da linguagem. Então, é o projeto da linguagem que vai restringir quem serão os outros elementos do programa que terão acesso, né? A maior parte das linguagens coloca as classes filhas dentro de um mecanismo de herança como tendo acesso aos membros protegidos. E isso pode ter variações entre linguagens. Em Java, por exemplo, as classes que são do mesmo package têm acesso às informações protegidas, e isso pode variar, depende do projeto da linguagem. Além disso, algumas linguagens podem ter outros mecanismos de acesso, outras permissões de acesso. Java, por exemplo, tem o mecanismo default, que é um quarto mecanismo de acesso. Então, vale a pena sempre que a gente estiver lidando com a nova linguagem orientada a objetos, verificar como é que ela trata cada um desses elementos. Há linguagens que usam palavras específicas para indicar se algum elemento é público, privado, protegido ou default, não é? É, Tem linguagens que Python faz isso, né? Que usam uma codificação de acordo com como começa
a variável, sabemos se é protegida ou pública, small talk faz a mesma coisa, né? Então, é importante ver as regras em cada linguagem. Como nós comentamos, as classes elas vão ser essas cápsulas, né? Essas cápsulas que vão guardar as propriedades, que a gente chama de atributos, que são as variáveis. É importante saber que algumas linguagens orientadas a objeto, elas têm uma semântica diferente para aquilo que a gente chama de atributo e propriedade. C Sharp é uma, C Sharp trabalha com o conceito de atributo, ou seja, variáveis que estão dentro da classe, como em C++, como em Java, mas C Sharp também trabalha com o conceito de propriedade, já que todo atributo tem que ter métodos get, set, para controlar o acesso a esse atributo, e aí C Sharp chama isso de propriedade. Mas, independente dos projetos e das semânticas específicas das linguagens, toda classe acaba tendo suas características, seus atributos, seus valores, né? E os seus comportamentos, que vão ser os seus métodos, implementados como métodos, é, funções membro e coisas do gênero, né? Então, esse é o princípio básico das classes. É importante, agora, assim, agora não, todo mundo já conhece linguagens orientadas a objetos há muito tempo, mas quando a gente pensa em projeto de software, em fazer modelagem orientada a objetos, essa é uma imagem do livro do Grady Bush, que foi um dos pioneiros na área de engenharia de software orientada a objetos, que todo o processo de modelagem de um sistema orientado a objetos, um sistema O, ele vai depender muito dos mecanismos de abstração, não é? Conhecemos como abstração, perdão, acabei adiantando, conhecemos como abstração justamente isso, essa capacidade de esconder detalhes ou trazer para a modelagem aqueles detalhes que são importantes. O Grady Bush ele mostra brilhantemente nessa imagem que é clássica em computação, o que que é abstração, né? Então, imagina que essa senhorinha à esquerda, ela vive sozinha com seu gatinho, um gato gigante, aliás, né? E o gatinho passou a ter, sei lá, problemas de saúde ou foi fazer uma consulta de rotina numa veterinária. A abstração que interessa a velhinha, dona do gato, ou seja, o que é o gato para essa velhinha? Esse gato vai ter características, vai ter propriedades, né? E vai ter comportamentos que interessam a velhinha, ou seja, para a velhinha ele é um gato fofinho, ele é um gato que faz companhia, ele é um gato que persegue os ratos da casa, é um gato que come muito. Então, são características e comportamentos que vão ser de interesse da abstração da velhinha. Então, o modelo mental de gato dela é um, enquanto para veterinário o modelo mental de gato é outro. Ela quer saber peso, né, altura, comprimento, quer saber o estado de cada um dos seus órgãos internos, quer saber se o gato tosse, se o gato dorme, como está a alimentação do gato e assim por diante. É outra abstração, né? Então, é importante saber que todos os objetos do mundo real eles estão sujeitos a poder ser representados de maneiras diferentes, em sistemas diferentes, se as abstrações desses sistemas forem diferentes, não é? Então, por exemplo, se eu pego aqui, eu tenho em mãos um óculos escuros, não é? Se eu estou numa, num sistema da área de oftalmologia, algumas características desse óculos vão ser importantes, como, né, qual que é o grau de proteção aos raios ultravioleta, o quanto se esse óculos tem grau ou não. Então, as características técnicas desse óculos, né? O material com qual ele é feito. Já se o meu sistema, sei lá, um sistema de vendas de uma loja de óculos, outras características vão ser importantes, a marca, o modelo, se é um óculos do tipo Ray-Ban, Aviador, sei lá, esses nomes, esses tipos, o estilo do óculos, preço, não é? Então, cada aplicação, cada sistema para o mesmo objeto no mundo real pode criar abstrações diferentes. E isso é bastante importante que a gente saiba quando a gente vai é, trabalhar com o conceito de orientação a objetos na modelagem de sistemas, né? É virtualmente impossível ou desnecessário representar todas as características de um objeto real em um modelo computacional, né? Muito raramente a gente vai precisar fazer essa representação completa. Então, a gente tem que identificar quais são os objetivos de cada sistema. Bom, três
elementos devem estar presentes desses conceitos todos de orientação a objetos, além dos conceitos principais, conceito do encapsulamento, do information hiding e assim por diante. Quando a linguagem se propõe a dizer eu implemento os princípios do paradigma orientado a objetos, é importante que a linguagem tenha. As classes devem ter instâncias. Parece uma coisa meio óbvia, mas se a gente pega no final dos anos 1960, até mesmo nos anos 1970, quando estavam fervilhando as ideias iniciais de orientação a objetos, a gente tem o caso de algumas linguagens, tinha uma versão da linguagem ADA, por exemplo, que tinha o conceito de encapsulamento, de information hiding, mas você não tinha o conceito de uma classe como um molde para criar objetos. Você não conseguia instanciar classes, não é? Embora isso pareça um pouco nonsense hoje em dia, mas o conceito de instâncias é importante. A gente tem que entender as classes, né? Há dois mecanismos, né, para a gente entender as classes. Um mecanismo é se a gente pega um objeto do mundo real, por exemplo, aqui na minha mão eu estou com três chaves, são três objetos que têm determinadas características que são comuns a todas, embora elas tenham uma série de características diferentes. Por exemplo, essa chave tem uma parte pretinha, essa aqui é toda prateada, mas todas elas têm o mesmo comportamento, que é abrir fechaduras, todas elas têm um segredo, todas. Então, essas características que são observáveis nos objetos do mundo real, nós podemos reuni-las em uma classe. A esse processo a gente chama de classificação em engenharia de software. A gente vê esse negócio aqui, esse negócio aqui, esse negócio aqui, eles têm características que podemos colocá-las na mesma categoria, na mesma classe. Então, um dos processos de engenharia de software é observar os objetos reais do mundo que vamos modelar, a partir daí extrair as características que são comuns a esses objetos e propor uma classe que represente esses objetos. Isso é a classificação. Por outro lado, uma vez que a gente tem a classe que representa a ideia, representa a cápsula que contém aquelas características e aqueles comportamentos que acreditamos que toda chave, por exemplo, deva ter, quando eu for criar uma nova chave, quando eu for criar um exemplo dessa classe-chave, eu estou fazendo uma instanciação, né? Então, a instanciação é isso, é a materialização, a criação de um exemplo, dessa classe com valores específicos, com um segredo próprio, com uma cor própria, né, e assim por diante. Então, esse conceito de instanciação dos objetos como instâncias de classe é muito importante. É, tem algumas linguagens que vão muito além nesse conceito. Smalltalk mesmo tem um conceito que é bastante disruptivo, que considera as classes também como instâncias de uma metaclasse, não é? Naquela filosofia de que tudo é classe e objeto, então toda classe em Smalltalk é uma instância de uma metaclasse, não é? Mas não vamos entrar nesses detalhes que já começam a beirar um pouco a filosofia. Aqui eu comento a questão da classificação e da instanciação. Geralmente o caminho que a gente faz em engenharia de software é contato com os objetos reais de um mundo que a gente vai modelar, né? Então é de baixo para cima, né? Então, por exemplo, eu vejo um edifício em Empire State, eu vejo outro edifício, o Copan, vejo outro edifício, o Farol Santander, por exemplo, vejo outro edifício, o João Calvino aqui no Mackenzie, falar, todos eles têm características em comum, e essas características em comum, então, vou representar. Todos têm andares, todos têm capacidade, todos têm altura, né? Em todos eu consigo entrar, sair, né? Em todos eu consigo colocar elevador, então eu tenho características e funcionalidades e comportamentos que eu posso esperar de todo edifício. De repente, vou criar um edifício novo. Então, eu já sei que características e funcionalidades ele vai ter, então eu consigo instanciar um edifício novo, né? Então, geralmente, o processo de classificação, ele vem antes da instanciação na engenharia de software. Na programação é interessante, porque a gente já passou da fase de modelagem, a gente começa declarando as classes, porque algum analista de sistemas, algum projetista de software, que pode ser a gente também, né, já fez esse trabalho de determinar quais são as classes, né? Outro conceito que é importante e tem que existir em todas as linguagens orientadas a objetos é o conceito de agregação, ou seja, eu poder declarar como atributo ou propriedade de uma classe instâncias de outra classe, né? Isso é bastante
claro também nos modelos orientados a objeto. É importante saber que desde que a UML, aquela linguagem visual para fazer diagramas, né, para fazer modelagem orientada a objetos, ela surgiu, ela faz uma diferença entre agregação e composição. Vou dar um exemplo em código que é mais interessante. E aqui vem o grande elemento disruptivo da orientação a objetos, que é o mecanismo da herança. É importante quando a gente está modelando, criando as classes de um sistema, a gente saber exatamente quando usar a herança e quando usar a agregação, né? A agregação barra composição, que são dois relacionamentos levemente diferentes, a gente pode usar desde que exista uma relação parte-todo, desde que objetos de uma classe sejam parte, ou componham, ou agreguem um objeto da outra classe. Esse relacionamento às vezes é mais simples. Agora, a herança, na modelagem, ele também é simples. Eu só posso estabelecer herança entre duas classes se houver um relacionamento é um, ou é de um tipo, é deste tipo, né? A herança, que a gente também chama de generalização, especialização, ela só vai existir nesses casos. E quando a gente, na programação, quer forçar a barra e colocar a herança onde não tem, isso acaba gerando problemas muito sérios de manutenibilidade do código, né? Então, aqui tem um exemplo, tem uma superclasse, né, que é o nome que a gente dá para as classes que estão no topo da hierarquia de herança. Por exemplo, a classe tool, ferramenta, e eu digo que a ferramenta de partir e a ferramenta de cortar, elas são ferramentas, elas são tipos de ferramenta. Logo, eu posso estabelecer uma herança entre essas ferramentas. Por exemplo, embaixo eu tenho knife, que é faca. Faca é um tipo de ferramenta de corte. A faca é uma ferramenta de corte. Então, eu posso estabelecer uma herança. Também na herança é importante saber o que vai ser herdado. E aí a gente volta àqueles modificadores de acesso. As linguagens também vão ter algumas tratativas diferentes de acordo com o projeto da linguagem. O que é herança pública, o que é herança protegida, o que é herança privada. Algumas linguagens, como Java, não permitem a gente ter todo esse controle na herança, C++ já permite. Então é importante saber isso. E aí, por fim, o polimorfismo, que a gente vai estudar com mais ênfase na aula presencial, na próxima aula presencial. A ideia é que a gente sempre conhece um tipo de polimorfismo, mas na verdade a gente vai ver que são quatro tipos de polimorfismo e a gente vai estudar os quatro. Bom, seguindo aqui, vou parar essa apresentação que está em tela cheia dos slides e vou fazer aqui ao vivo, enquanto a gente vai explicando, eu vou fazendo, é uma espécie de um laboratório virtual que talvez tire a dúvida de muita gente. Uma das grandes dúvidas que muitas pessoas têm quando estudam a linguagem orientada a objetos e aprendem o ML lá em engenharia de software, ou uma disciplina similar, é como fazer um mapeamento de um projeto feito em UML para uma linguagem orientada a objetos. Eu vou mostrar isso aqui em Java, que a sintaxe é um pouco mais clean, não vou implementar todos os atributos, etc. e tal, mas e quando necessário a gente recorre ao C++ para isso, tá? Então eu vou parar um pouquinho essa apresentação e vou apresentar outra coisa. Eu vou apresentar a, a tela como um todo, né? Acho que agora vocês conseguem ver a tela como um todo, e eu vou rascunhar códigos aqui no, no Notepad, certo? Bom, eu vou flutuar essa janela à medida da necessidade. Vamos focar primeiro na implementação dessas classes que estão em rosinha. A classe Person, a classe Student, a classe Professor. Notem que aqui entre elas há um relacionamento de herança. Esse é o símbolo que a gente usa no ML para herança, é um triângulo, né? Não é exatamente uma seta, tá? É um triângulo. Bom, eu vou definir aqui classe Person. Só que essa classe, não sei se vocês notaram, o nome dela está em itálico. Isso é uma coisa bastante sutil da UML, que isso nos diz
que essa classe deve ser abstrata. Em Java, basta que eu coloque essa classe como abstract, certo? O que é uma classe abstrata? É uma classe da qual não posso criar instâncias. É uma classe que não pode ser instanciada. Para que ela serve, então? Uma, para reunir atributos, né, propriedades que são comuns às classes filhas, por exemplo. Toda pessoa vai ter nome, vai ter número de telefone, vai ter e-mail, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, é, eu não sei se atributos são públicos, protegidos ou privados, porque esse diagrama aqui, o ML, não me disse, mas o ML tem símbolos. Ela usa o símbolo de menos na frente do atributo que é privado, usa o símbolo de cerquilha, o sustenido, na frente dos atributos e métodos também, que são protegidos. Usa o símbolo de mais na frente dos atributos e métodos que são públicos, e ela vai usar um till para aqueles atributos que usam a permissão de acesso default. Lembrando que essa quarta permissão de acesso não vai ter em todas as linguagens. Mas imaginando que são todos atributos privados, né? Então, eu posso declarar todos esses atributos privados aqui, digamos, são do tipo string. Também aqui no diagrama ele está muito resumido, não tem o tipo. Geralmente no diagrama a gente põe o tipo, e em ML a gente põe o nome da variável, o nome do atributo, dois pontos, o tipo. Né? Eu estou pressupondo que são strings, né? Então vamos manter os três como strings. Então eu vou ter nome, phone e e-mail. Perfeito. Não existe uma regra, digamos assim, nas linguagens para o que que é maiúsculo, o que que é minúsculo, mas é mais questão de estilo, né? Em Java se costuma, Java e Smalltalk a gente costuma usar a notação camelo, né? Para classes a gente usa a primeira letra maiúscula, para variáveis usa a primeira letra minúscula. C Sharp, C++ fazem o contrário, muitas vezes. Bom, uma das coisas que uma classe abstrata precisa ter é um método abstrato. Por quê? Né? É interessante na modelagem ter isso, porque me diz quais são os métodos que as minhas classes filhas têm que ter. Vou pegar, por exemplo, imagina que eu tenho um método de validação do e-mail. O e-mail do aluno é maquinzista.com.br, é @maquinzista.com.br. O e-mail do professor é @mackenzie.br. Então, eu vou ter duas regras de validação. Aqui o método não está, mas digamos que a gente vai criar esse método e que seja um método público, e para mim vai ser um método abstrato. E digamos que ele é um método que vai retornar boolean, tá? Eu vou chamar esse método de valida e-mail. É um método para o qual, nesse nível, na classe person, eu não tenho como fazer a validação. Eu só tenho como fazer na classe student e na classe professor. Na aula presencial, em que estudamos late binding e early binding, vocês viram como trabalhar com métodos abstratos em C++, usando virtual e anulando a assinatura do método. Tá? Então, recomendo que vocês relembrem isso no caso de C++, né? Desculpa, estou colocando aqui o exemplo em Java, né? Ao fazer a herança, por exemplo, para a classe student, eu espero que a classe student seja concreta, ou seja, não seja abstrata, que eu seja capaz de criar instâncias de students, não é? Vejam, se isso é uma aplicação acadêmica, então não faz sentido eu criar uma instância de person, porque meus persons ou vão ser students ou vão ser professors. Então não faz sentido se a classe person fosse concreta. Então, do ponto de vista de modelagem, é importante manter essa classe como abstrata, que pode ser que por algum erro alguém instancie um person, eu não sei o que que vai ser esse person, né? Não é obrigatório que toda classe mãe seja abstrata, mas é uma boa prática de engenharia de software. Se a gente definir que student vai herdar de person, eu vou usar extends em Java. Vocês sabem que em C++, ao invés de extends, eu coloco dois pontos e defino o nível de herança. O extends de Java é similar, é equivalente ao dois pontos public, é uma herança pública, ou seja, não é dos os membros privados, os membros protegidos seguem protegidos e os membros públicos seguem públicos. É uma herança em que eu não restrinjo o acesso aos atributos e métodos, considerando o acesso original da classe mãe.
né? Aqui na classe Students, nós temos alguns atributos a mais, a gente pode ter métodos a mais, mas aqui me interessa fazer a sobreposição desse método, do método valida e-mail. Se eu não sobrepuser esse método com o método exatamente com a mesma assinatura, essa classe student vai herdar um método abstrato. E aí, toda classe que tem um método abstrato teria que ser abstrato, então eu vou cair num erro de compilação, tá? Então eu tenho que ter, aqui eu tenho que ter uma implementação, né? Então tem que ter implementação verificando se o e-mail que foi registrado é mackenzista.com.br, né? Então, se eu colocar aqui um comentário, que aqui eu tenho que implementar. A classe professor segue a mesma linha. Então aqui está o exemplo de herança, né? Que isso é uma coisa básica que todos sabem. O que eu queria trazer agora um outro exemplo, o exemplo das classes University e a classe Department, né? Vamos criar essas classes e aí a gente vai discutir esses losangos que existem entre essas classes. Eu tenho a classe University, que está aqui. Eu tenho a classe Department. Notem que elas não pertencem a nenhuma hierarquia de herança, certo? O que tem aí é um relacionamento todo parte entre University Department e entre Department Person, tá? Notem que um desses losangos é pintado, pretinho, e o outro é branco. Ele não é vazado, ele é branco. E o outro é preto. O que acontece é que entre University e Department eu tenho um relacionamento de composição. E entre Department e Person eu tenho o relacionamento de agregação. Em todos eles eu posso usar na modelagem o conceito de todo parte. Tipo, os departamentos são parte da universidade. Notem esses números que tem aí, uma estrelinha, isso indica cardinalidade. Ou seja, essa composição de universo para department indica que uma universidade tem vários departments. Aqui a gente usa estrelinha, algumas outras técnicas usam N, alguma outra coisa, mas então uma universidade pode ter muitos departamentos. Aqui, como a gente não usa nada, é de zero a muitos, né? Se eu quisesse, eu tem que ter pelo menos um, tinha que colocar um, dois pontinhos, asterisco. E da mesma maneira, o departamento tem muitas pessoas. Então, eu posso dizer que uma pessoa, várias pessoas fazem parte de um departamento, que vários departamentos fazem parte da universidade. Qual que vai ser a diferença da composição, o pintadinho, né, o preto e a agregação, que é o losango branco? É justamente o controle sobre a existência das partes. A ideia é, na composição, a existência das partes depende da existência do todo. O que acontece? Se fecharem a universidade, acabou a universidade, né? Deus me livre. Mas acabou a universidade. O que vai acontecer com os departamentos? Vão acabar também. Então, a existência dos departamentos depende da existência da universidade. Ao passo que as pessoas vão continuar existindo. Podem não continuar existindo no sistema acadêmico, mas as pessoas vão continuar existindo, mesmo se os departamentos deixarem de existir. Aqui no caso, suponha que um departamento deixou de existir, as pessoas podem ser realocadas para outros departamentos, né? E nada impede de uma pessoa pertencer a mais de um departamento, uma mesma instância. Como a gente traduz isso para a linguagem de programação? Aqui, vou lhes mostrar como seria em Java. Em C++, às vezes, é um pouquinho mais explícita essa diferença. Mas aqui em Java, por exemplo, na classe University, eu vou ter uma lista de departamento, por exemplo, chamar de LD. Aqui eu estou usando polimorfismo universal paramétrico que vocês, né, ou já viram ou vão ver na aula do dia 30 de março, que é um dos tipos de polimorfismo, também é conhecido como generics em Java ou templates em C++. É uma tipagem de classe, né? Então eu trabalho com uma classe com um tipo. Mas vamos seguir. O que me garante que as instâncias de departamento vão estar aqui em universidade?
Em Java, toda alocação é dinâmica, né? Mas então eu posso garantir que aqui na classe universidade, por exemplo, no construtor da classe university, eu posso garantir, por exemplo, que as instâncias sejam criadas aqui, né? Então eu posso criar aqui um, uma nova lista, linked list. Aqui a gente está usando dois tipos de polimorfismo, fazendo um ponteiro para a list, apontar para uma linked list. Elas são filhas em Java, no pacote Java útil. É o tipo de polimorfismo universal por inclusão. E eu também estou usando o polimorfismo universal paramétrico com os generics. Mas não entremos em tantos detalhes assim. Então, eu estou criando a lista e aí, de repente, eu vou povoar a lista, né? Vou povoar a lista com os departamentos. Lembrando, quando nessa linha 13, eu estou criando um objeto da classe linked list, mas eu não estou criando os objetos departamento. Quando eu uso add da classe linked list, por exemplo, eu vou ser capaz de adicionar nessa lista os ponteiros dos objetos que eu vou criar aqui, por exemplo. Aqui eu estou criando um objeto department lá na heap, e aí esse ponteiro eu vou associar à lista, né? Digamos que a classe departamento vai ter um construtor, então eu vou passar um string, né? Então, por exemplo, eu vou colocar outro departamento, né? E eu vou criar, por exemplo, escola de engenharia, né? E assim vai. O que acontece? Quando eu for criar uma instância de universidade, lá na main, por exemplo, uma classe de teste, vou dar um new universidade, ela já vai criar um objeto que tem uma lista, e essa lista vai ter FCI, vai ter, né, escola de engenharia, e assim por diante. O exemplo talvez não seja muito bom, porque se for generalizar esse exemplo para outras universidades, elas vão ter outros departamentos, né? Mas talvez eu tenha que mover isso para outro método e assim vai. O lance é, já que é a composição, o dia que eu deletar essa university, o garbage collector vai e vai sumir com esses departments. Perdão. Já na classe department, né, vou ter aqui, o departamento vai ter nome, etc e tal. Então, digamos que eu tenho aqui um atributo. Notem que o list eu não coloquei modificador de acesso. Em C++ ele é private, em Java ele é default, né? Vou colocar um private aqui, porque é uma boa prática deixar atributos privados, né? Digamos que eu tenho aqui um nome, né? Tem o nome do departamento. Eu vou ter um construtor que vai receber um string nome. Como o nome do parâmetro é igual ao nome do meu atributo, eu vou usar o this para me referenciar o atributo, e sem o this eu estou falando do parâmetro, né? Perfeito. Esse é meu construtor. Mas como é que eu digo que o departamento tem muitas pessoas, né? Eu posso criar a lista de pessoas, né? Vou criar aqui uma lista de pessoas. E aí, quando eu fizer o meu add, por exemplo, digamos que vai criar um método add person, eu vou criar essa pessoa em outro lugar. Essa pessoa pode estar em um banco de dados, essa pessoa pode estar em outro departamento, e eu quero dizer, nossa, essa pessoa está nesse departamento também, né? Então, eu posso simplesmente pegar minha lista de pessoas e adicionar essa pessoa. Notem que na agregação, eu não dou um new na parte dentro do todo. Essa parte é criada em outro lugar, né? Às vezes na modelagem eu tenho que prever um repositório disso, ou prever que só vem de um banco de dados, mas a diferença é como essa pessoa veio de outro lugar, se eu eliminar o departamento, ainda vou ter um ponteiro nesse outro lugar apontando para essa pessoa. Então o garbage collector não vai matar essa pessoa. Isso permite que uma única instância também possa participar de vários departamentos, né? Eu posso estar na FCI, eu posso estar na teologia, eu posso estar na biologia, por exemplo, mas eu vou ser uma instância só, não é? Porque eu consigo isso com agregação e você trabalha bem com os ponteiros. No caso da universidade, não. Se eu eliminar a instância de universidade, eu elimino todas as instâncias de departamento que estão aí dentro. Tranquilo, então, a composição e a agregação são diferenças bastante sutis,
Antes da UML, tinha algumas técnicas de engenharia de software que nem faziam essa diferença, mas na UML acharam importante fazer. E aí, por fim, vamos para esse relacionamento aqui. Tem outros relacionamentos na UML, como dependência, etc e tal, mas vamos dar uma olhadinha nesse da classe person com address. Isso é uma associação. Estou dizendo que uma person vive num address. Não é uma herança, porque a pessoa não é um endereço, o endereço não é uma pessoa. Também não é muito adequado dizer que o endereço é parte da pessoa, ou que a pessoa é parte do endereço, né? E o que a gente pode ter, então, são instâncias de address que estão associadas com pessoa. Como é que eu transformo a associação em código? Tem vários jeitos. Um desses jeitos é, na classe pessoa que está aqui, eu defino em um método que eu vou chamar, vou usar o mesmo nome da abstração, deixa eu criar um método chamado lives@, e vou passar como parâmetro um address. Então, geralmente é assim aqui, eu implemento, né? Mas é assim que a gente vai implementar a associação. Eu vou implementá-la por meio de métodos, né? Então, esse é um jeito de implementar, é um jeito mais simples, mais comum. Então, obviamente, vou ter que ter uma classe address, né? Tá aqui. Notem como a classe address, ela não tem herança com ninguém, ela não agrega ninguém. Então, os relacionamentos de associação, na hora de fazer engenharia reversa do código para o ML, por exemplo, eles são mais difíceis de identificar, que a gente tem que olhar no método, né? Então, o que eu vejo que person, ele está associado com address, né? Esse tipo de implementação, por exemplo, facilita dado uma pessoa, qual é o endereço dela, né? Agora, dado o endereço, qual é a pessoa, muitas vezes eu tenho que implementar o reverso dessa associação na classe address, né? Isso tem bastante a ver com algumas coisas que a gente estuda em banco de dados. E aí, por fim, uma coisa que vai aparecer em muitos diagramas UML, e que muitas vezes a gente não sabe fazer isso em C++, e Java tem um suporte direto para isso, é essa herança com tracejadinho. Então, a gente não chama de herança, a gente chama de implementação, mas tem um efeito parecido com a herança. O que é? Notem que a implementação é sempre de uma classe para uma interface. Então, vamos nessa. Eu tenho uma interface chamada reachable, alcançável, né? Não tem nada nessa interface por enquanto. O que é uma interface? Para os nativos de C++, a interface é uma classe abstrata, ponto. Só que é uma classe abstrata sem nenhum atributo. Veja que a person tem 3 atributos. Ela é uma classe abstrata sem nenhum método concreto. Notem que a person tem o liveset, né? Então, a reachable é uma classe abstrata que só tem métodos abstratos. Ela pode ter outras coisas constantes, mas eu não posso ter métodos concretos e eu não posso ter atributos. Para que existe essa construção interface ou interface? Não tem nada a ver com interface gráfica, tá? É uma construção de Java porque, diferente de C++, no projeto de Java, não tem suporte à herança múltipla, ou seja, em C++ eu posso herdar de mais de uma classe ao mesmo tempo. O projeto do compilador e do mecanismo de execução fica muito mais complicado com a herança múltipla, porque a herança múltipla pode dar uns problemas. Por exemplo, eu posso herdar de 2 classes ao mesmo tempo e as duas definem o mesmo método, o mesmo nome. Qual dos 2 métodos eu vou herdar? Não sei. C++ eu tenho que dizer, ó, estou herdando dessas 2 classes, mas tem uma colisão de nomes, e eu vou herdar esse método X dessa classe e vou ignorar o da outra, por exemplo. Então, C++ tem que fazer isso. Java opta por não ter herança múltipla de classes, só posso herdar de uma classe, mas eu posso implementar várias interfaces, que eu sei que elas são todas abstratas, né? Em Java, se eu definir essa interface reachable, eu vou usar a palavra-chave implements para reachable, né? Em C++ seria uma herança convencional, 2 pontos, public reachable, já que reachable deveria ser uma classe abstrata, né? Totalmente abstrata. Mas é isso.
né? É basicamente isso que eu queria trazer nesse conteúdo. É um conteúdo adicional que eu prefiro trazer online, que vocês podem ir e voltar, tirar dúvidas em relação ao mapeamento. Pode haver mapeamentos alternativos, mas, em geral, o arroz com feijão do mapeamento, o ML, para uma linguagem orientada a objetos, é esse. A herança, a linguagem tem que ter mecanismos para isso, seja dois pontos, seja extend, seja lá o que for, né? A agregação e a composição, geralmente a gente implementa declarando atributos da classe que é parte, como sendo parte da classe que é o todo, com a diferença de que a composição, a existência da classe parte depende da existência dos objetos da classe todo, e na agregação não. E a implementação, ela vai aparecer quando uma classe vai herdar, entre aspas, de uma interface, uma classe totalmente abstrata. Já a associação, geralmente, a gente implementa com métodos. A gente passa atributos, perdão, a gente passa uma referência, objetos da outra classe, como parâmetro do método na classe que está associada. Vão existir alguns outros relacionamentos também no ML, como dependência, se você pode mapear de maneira parecida, mas os principais relacionamentos estão aí. Então é isso, e agora vocês conseguem fazer o desafio que foi proposto no Moodle. Antes talvez conseguissem também, mas agora vocês têm um subsídio a mais. Gente, então, obrigado pela atenção e nos vemos.